Vou mostrar para vocês a colocação do pet, tá? Essa hora você vai pedir para sua cliente ficar com os olhos abertos. Então você abre ele aqui. Sempre deixa para abrir na hora de colocar, tá bom? Senão é um procedimento que você faz antes. Para não ter contaminação, porque vai ficar muito perto, né, da região dos olhos. Então é importante a gente manter sempre fechadinho, abrir às vezes na frente da cliente para ela ver que você está utilizando um material descartável. Então aqui agora você pede para ela ficar com os olhos abertos. Procura não ficar com a luz muito em cima dos olhos dela porque incomoda. Então essa hora você está com a luz, mas não diretamente no olho da cliente, tá? Ela com os olhos abertos. Se precisar, você puxa um pouquinho assim, aqui pela bochecha dela, e coloca o pet. Colocou o pet, vê se quando ela fecha os olhos, esse pet não sobe e não pega na linha d'água dela e incomoda. E se for o caso, pergunta, tá te incomodando? Se falar que não, ok. Ou se você olhar aqui também, já pode ser que daqui a pouco passe a incomodar, tira e coloca novamente, até ficar certinho. Não se preocupe nesse momento de isolar todos os fios inferiores, tá? Porque a gente vai usar depois outra forma de isolar esses que não ficaram junto com o pet. O importante aqui do pet agora é proteger a pele da cliente e também para você utilizar ele para fazer o seu mapping. Ele tem o jeito certinho. Essa parte é menor, essa partezinha que é menor, ela vai ficar na parte interna dos olhos. Então, do mesmo jeito, você encaixa direitinho. Aqui você já tenta isolar um pouquinho dos fios de baixo, não esquece que ela tá com os olhos abertos aqui. Se sair alguns, não tem problema. O importante é você perguntar para ela se tá incomodando, se tá pegando aqui no cantinho, às vezes pega um pouco aqui. Às vezes a cliente tem a bochecha levantadinha, então ele sobe e machuca ela na linha d'água. Então você vai ter que abaixar o seu pet. É o que eu falei, não ficou bom? Tira e coloca de novo. O importante é que ela não fique incomodada, como é um procedimento que leva em torno de 2 horas, isso não pode estar incomodando ela, porque uma hora ela não vai conseguir mais e ela vai pedir para parar e vai atrapalhar todo o procedimento. Colocou o pet, aqui a gente termina essa parte. Agora eu vou mostrar para vocês como faz o isolamento e o acoplamento do fio, tá? Do fio sintético no fio da cliente. Eu preciso lembrar que aqui nesse momento, se fosse uma cliente, enfim, a gente primeiro ia fazer, depois de colocar o pet, a gente ia terminar o isolamento dos fios inferiores dela. No boneco não dá para fazer, então eu tô pulando essa parte, mas a gente vai explicar, eu vou mostrar na hora que eu for fazer uma modelo. Mas você vai pedir para a cliente abrir os olhos, você vai pegar um pedacinhos pequenos da fita e conforme ela for abrindo os olhos, você com a pinça, você vai colocando, terminando de isolar os fios inferiores dela, tá bom? Aqui eu não fiz porque não dá, mas a gente vai explicar na hora de fazer a modelo. Então eu tô aqui com a cliente, já conversei com ela, entendi qual é o mapping que ela quer. Vamos supor que aqui ela quer um esquilo, do tamanho, eu vou usar aqui para o clássico, número 15. Vou usar o 15 porque esses cílios que eu tô na boneca é grande. E aqui um número 11 para fazer o volume, tá? Que eu vou montar o fã e vou colocar para vocês entenderem como que faz. Coloquei aqui o micropole, depois eu vou colocar a cola. Vou deixar para colocar a cola só quando eu já tiver terminado o mapping, para não estragar a cola, né? A partir do momento que você coloca, pinga ela aqui, você já tem que usar, porque depois de 15 minutos ela já não tá mais boa para o uso. Aqui eu tô com as pinças que eu vou usar para fazer o procedimento e o meu espelhinho para ir acompanhando o resultado. Então, vou montar o mapping aqui agora. Um esquilo, então eu vou usar essa parte aqui do olhar dela. Eu vou colocar um número, nesse caso, o número 15. Como é o esquilo, eu preciso de mais 2 numerações aqui para baixo. Essas numerações serão a 14 e a 13. E aqui eu continuo. A gente tem que fazer essa escadinha. Por quê? Porque senão vai dar diferença, vai ficar um degrau. E não é isso que a gente quer, o resultado não é o degrau, tá bom? Então precisa ter a escadinha de numeração. Então aqui, 15, 14, 13, 12, 11. E eu vou pôr um 10 também aqui no cantinho, tá? Isso vai depender da quantidade de fios que a cliente tem, do espaço que eu tenho,
pelo tamanho do olho dela. Então eu tô colocando 15 aqui, porque eu tô utilizando aqui o meu chicote número 15. E aqui eu vou colocar o número 11, porque aqui eu vou demonstrar para vocês uma técnica de gato. E vamos supor que eu vou usar o maior aqui, o 11. Esse é o fio a fio e esse é o volume. Daqui eu vou pro 10 e vou diminuindo. 9, 8, 7. Então aqui eu tô fazendo um esquilo e aqui eu tô fazendo um gato. Aqui eu vou usar o volume e aqui eu vou usar o fio a fio para demonstrar. Depois que eu terminei de fazer o mapping, eu já coloquei aqui todos os fios que eu vou utilizar nessa cliente. O ideal é que, vamos supor, eu tô aqui no clássico, eu vou usar do número 15 ao número 10, eu já coloque todos aqui, já preencha, porque você vai utilizar, você não vai fazer uma numeração de cada vez, o ideal é você ir montando todo o olhar dela, você não vai começar, por exemplo, daqui vai continuando, ou da parte interna e vai continuando, ou do meio para as laterais. O ideal para você ver o resultado, como ele está ficando e se está ficando da forma desejada, é que você vai preenchendo um pouquinho de cada espaço do olho dela. Então preenche 2 fios do 15, depois 2 fios do 11, do 10 e vai fazendo assim. O resultado aparece mais rápido e você também vê se o seu trabalho está ficando bem feito. Tá? Chacoalha bem a sua cola antes de colocar ela aqui. É importante que ela esteja bem, que você tenha chacoalhado ela bastante. Eu trabalho com a minha pedra aqui do lado da cliente. Então eu sempre peço para ela estar com a cabeça um pouco mais para o lado, para que eu tenha espaço para trabalhar aqui. Então vamos supor, eu começo aqui. Então, aqui é um fio a fio clássico. Não tem problema você usar as duas pinças para poder achar o fio da cliente. O importante é que você faça o isolamento de forma correta. Entenda como que é o fio dessa cliente, como que é as camadas dos cílios dela, sabe? Dá uma pesquisada. Aqui, ó, separei um fio, tá vendo? Eu venho aqui, encosto na cola, não pode usar muita cola, tá? Tem que tomar muito cuidado com a quantidade da cola. E eu vou colocar. Principalmente o fio a fio clássico, quando você colocar o fio na cliente, você ajusta ele, porque como ele é um fio só, ele é mais leve. Então é melhor que você coloque ele e arrume, porque ele pode entortar na hora que você encaixar. Então, ó, vamos achar outro fio aqui. Outro fio, tá vendo, ó? Ele isolado aqui, ó. A gente vem. Acontece de você às vezes perder o isolamento, não tem problema, tá? Se você perder, você pode descartar esse fio que você tá e isolar de novo. Ó, ele não tá colado embaixo, tá vendo? Tá solto, tá bem alinhado. Eu dou um tempinho e solto. Vou fazer mais um aqui. Com essa pinça, com as duas aqui, nesse caso, no fio a fio clássico, você consegue fazer no quê? Encontrando um fio até você conseguir isolar ele. Porque é muito importante o isolamento de um fio só. Então, ó, eu tô com os dois fios procurando, ó. Consegui, com as duas pinças eu consegui o isolamento de um fio, ó. Ele tá aqui. Eu seguro, mantenho isolado lá, pego um fio, encosto na cola. Espero um pouco, não solto de vez, espero um pouquinho, vejo se ele está alinhado. Logo que você coloca ele nos cílios da cliente, você já tem o tempo de arrumar, se ele ficar torto, alinhar ele para que ele fique reto e depois solta. Agora você não vai perceber muito porque tem que preencher tudo, né? Para você começar a ver o resultado, principalmente se tratando do fio a fio clássico. Mas é isso que você vai fazer em todos os cílios dela. Eu vou pegar esse fio bem aqui embaixo, ó. Eu tenho que deixar uns 5 milímetros da raiz do fio da cliente, tá? Você não encosta na pele dela, esse fio.
Você não vai acoplar encostado na pele dela, precisa ter um espaço, até porque quando a gente abre os olhos, ele tende a descer um pouco. E se ele descer e estiver muito próximo da pele dela, ele vai incomodar e ela não vai aguentar ficar. Vai incomodar muito ao ponto de que ela vai pedir para você retirar toda a extensão. Então você sempre deixa um espaço da pele dela. Tá vendo? Espera um pouquinho para soltar os outros, que é o tempo da curagem da cola, e solta. Vamos pôr esse mapping aqui, eu estou usando o 15, o 14, o 13, o 12 e o 11. Eles todos estariam aqui, todos que eu vou usar. E aí conforme eu vou fazendo, então eu estou agora aqui no 11, eu vou escolher o 11 e vou pôr. Eu vou aqui para o 14, eu vou escolher o 14 e vou pôr. Eu vou para o 13, vou escolher o 13 e vou pôr. E assim eu vou fazendo gradualmente, todo o olho dela. O volume, a primeira coisa que você vai fazer, e ele é um pouquinho, precisa de um pouquinho mais de treinamento. Então você vai primeiro puxar os seus fios, você vai montar o fã. O seu fã montado aqui, você vai segurar ele e você vai ter que procurar o isolamento com uma pinça só. Isolei um fio, com o fã já montado eu passo ele na cola e coloco ele nesse fio. Vai dar essa diferença aqui agora porque eu estou usando um tamanho muito menor, né, do que os cílios da cliente. Mas o ideal é que você coloque próximo da raiz, porém não encoste na raiz. Tá vendo, ó? Quando você colocar ele, você alinha também, que ele pode virar. E se ele virar, ele muda o direcionamento e já não fica bonito. Então você arruma ele para ele ficar reto e solta. Mantém sempre penteando, vai passando a escovinha para você ir vendo sempre se tá tudo ficando alinhado. E aí é só continuar o procedimento. Então, você sempre olha se os cílios da cliente, se ela tem muitos cílios tortos. Tem uns que são muito tortos, não adianta você tentar colocar os cílios ali, porque a extensão naquele fio torto, ela não vai ficar bonita. Então, você descarta aquele fio, você não põe nada nele, tá? Mas o ideal é que você preencha a maioria dos fios da cliente. E vai sempre olhando por baixo, assim, ó. Para ver se o resultado tá ficando bom, para ver se tem algum buraco, algum lugar que você não colocou o suficiente, tá mostrando que tem um espaço entre eles para você preencher e para você ver como que seu trabalho tá ficando.